né? Então, a gente vai resolver a nossa prova de semana passada. Eu tô com a prova aberta aqui, eu mandei para vocês, então todo mundo tem a prova aí também, né? Certo? Beleza? Então vamos começar, gente. Hoje eu vou resolver a prova. Na quarta-feira a gente tem, teoricamente, 2 aulas, né? Sabe que eu não vou usar todo o tempo, né? Porque não tem por que ficar aprendendo vocês. Mas na quarta a gente vai resolver algumas questões extras para fechar essa primeira parte do conteúdo. E daí o conteúdo novo a gente começa na segunda-feira. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então a gente vai ter ali umas 5 aulas, mais ou menos, para ver esse conteúdo novo. Para esse conteúdo novo a gente vai ter que fazer bastante coisa, tá? É bastante coisa mesmo. Pessoal, então a primeira questão número 1, então vamos lá, correção da prova. A questão número 1, ela falava assim, sobre peso e massa, assinale V para verdadeiro e F para falso. Daí ele dava 3 dados para você. Gravidade da Terra, que a gente usa sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Ele dava também a gravidade da Lua, e a gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. E a questão também dava a gravidade de Marte, como sendo 3,6 metros por segundo ao quadrado. Então, esses 3 valores. Daí a primeira verdadeiro e falso. Então a gente tinha aqui, deixa eu colocar assim. A, B, C, D e E. Daí eu resolvo aqui o verdadeiro e falso. Então como que era ali o verdadeiro e falso? A primeira falava, o peso é uma força e pode ser medido em quilogramas. Bom, o peso realmente é uma força. Mas, pessoal, o peso não pode ser medido em quilogramas. Se o peso é uma força, toda força é medida em newtons. Então a letra A era falsa. Ok? Beleza, gente? A letra B. Então a letra B fala assim, a massa é a medida da quantidade de matéria presente no objeto. Então, absolutamente verdadeiro, né? A massa mede a quantidade de matéria que tem no objeto. Então, verdadeiro. Certo? Então, essas 2 primeiras eram sobre as definições, né? Então, aqui a gente já sabe as definições. O peso é força e massa é medida da quantidade de matéria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar, tá? A letra C. Se uma pessoa possui 80 quilogramas, podemos afirmar que na Terra seu peso é de 800 newtons. Bom, a equação do peso é assim. Peso é massa vezes gravidade. Se essa pessoa tem uma massa de 80 quilogramas e eu quero calcular o peso dessa pessoa na Terra, eu vou usar a gravidade da Terra, que é 10. 80 vezes 10 vai dar 800 newtons. Então a letra C ali está correta? Se uma pessoa possui 80 quilogramas, podemos afirmar que na Terra o seu peso é de 800 newtons? Sim, verdadeira. Certo? Letra D. Um astronauta que na Terra pesa 800 newtons, a Lua pesaria 1.280. Então, vamos lá, né? Como que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai fazer assim. Ó. Eu quero descobrir o peso dele na Lua. Mas para descobrir o peso dele na Lua, eu tenho que saber a massa dele. A gente viu o seguinte. Se o peso dele na Terra é 800, significa que ele tem 80 quilogramas. Concordam com isso? Então, para calcular o peso dele na Lua, eu teria que fazer a massa multiplicado pela gravidade da Lua. A massa dele é 80. A gravidade da Lua é 1,6. 80 vezes 1,6 dá 128 newtons, não 1.280. Então a letra D é falsa. Belezinha, gente? Então, para calcular o peso dele na Lua, eu preciso da massa, que é 80, e não do peso dele na Terra, né, que é 800. Tudo bem? Então, o resultado correto aí é 128 newtons. E a letra E, que é a última, fala assim, em Marte, uma caixa pesa 360 newtons, logo sua massa é 100 quilogramas. Bom, se eu quero fazer conta para Marte, vamos aplicar aqui na equaçãozinha. O peso dele em Marte é igual a massa multiplicado pela gravidade de Marte. A questão fala, em Marte uma caixa pesa 360 newtons, então 360 é o peso, eu não sei qual é a massa. E a gravidade de Marte a questão deu, 3,6. Se eu passar o 3,6 dividindo,
Vai ficar 360 dividido por 3,6. Bom, e 360 dividido por 3,6 é 100 quilogramas. Então, a letra E, né? Em Marte, uma caixa pesa 360, logo sua massa é de 100. Verdadeiro. Então, ficou assim o nosso verdadeiro e falso. Alguma dúvida aí na primeira questão sobre peso? Hein, gente? Sobre peso e massa? Tranquilão? Tudo certinho? Beleza. Então, tudo certo, né? Ok? A Mariana falou alguma coisa agora, eu não ouvi. Mas eu não sei se é porque o barulho do meu celular aqui tá baixo. Ou se você falou baixo mesmo, tá? Eu não falei nada, não. Foi a Maria que falou. Maria Eduarda. Não foi Mariana. Mas você falou agora e eu te ouvi bem, porque eu aumentei o volume, tá? Então era o meu celular que tava bem baixo. Pessoal, então número 1 de boa, né? Foi. Número 2. Se vocês ouvirem minha cadela latindo aí, ignorem, gente. Tá? Eu fechei a porta aqui, ela ficou brava. Então, número 2. Vou fazer o número 2 cantinho aqui. Ela fala assim, sobre as 3 leis de Kepler, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então tem a letra A, B, C, D e E. Então, sobre as 3 leis de Kepler, assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. As trajetórias dos planetas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos. Então, essa é a definição da primeira lei de Kepler, tá? A lei das órbitas. Então, verdadeiro. As trajetórias não são circulares, são elípticas e o Sol ocupa um dos focos. A letra B, aliás, segundo, verdadeiro e falso. A linha que liga o planeta à estrela varre áreas iguais em tempos iguais. É verdadeiro também. O que significa isso? Então, essa é a definição da segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Então, quando ela fala que varre áreas iguais em tempos iguais, basicamente ela está dizendo que a velocidade ela não é constante, ela muda, tudo bem? A velocidade que o planeta gira ao redor do Sol não é sempre a mesma, ela muda. A letra C. Afélio é o ponto mais próximo da estrela. Falso. Afélio é afastado. Periélio é perto, próximo. Tudo bem? Então dá para lembrar bem fácil, né? Afélio, afastado. Periélio, perto. Ok? A quarta, letra D. A velocidade dos planetas é constante no decorrer da trajetória. Falso também. Não é constante, é variável. O planeta é mais rápido perto da estrela, mais lento longe da estrela. E a letra E, órbitas menores geram tempos de translação menores. Isso é verdadeiro. Okay? Quanto menor a órbita, mais perto você está do Sol, mais rápido esse planeta vai girar. Então, a Terra demora 1 ano para dar uma volta no Sol, Mercúrio está mais perto do que a Terra do Sol, né? Então Mercúrio dá uma volta mais rápida, em 58 dias, eu acho. Uma coisa assim. E Júpiter está bem mais longe, vai demorar mais tempo. Então depende da distância. Quanto mais longe, mais tempo vai demorar. Ok? Vai demorar mais porque o caminho é mais longo, mas também porque o planeta fica mais lento, né? Belezinha, gente? Se for para comparar aqui, ó, o satélite geoestacionário, ele demora 1 dia para dar volta na Terra, né? Porque ele tem que estar sempre na mesma altura. E a Lua, para dar uma volta completa ao redor da Terra, ela demora 28 dias, né? Certo? Que é o mês lunar. Pessoal, fechou então o número 1 e 2? Então, o número 1 e 2, verdadeiro e falso, tá aqui, bem bonitinha, né? Então, tá acabando meu caderno já. Então, vamos para a próxima aqui. Virando minha página. Se estiver ruim de enxergar ou qualquer coisa, fale comigo, gente. Questão número 3. Questão número 3, assinale a alternativa correta. Então, essa só a gente lê com atenção, né? Então, a letra A. A aceleração da gravidade da Terra não depende da massa nem do raio da Terra. A letra A, então, é falsa, tá? Só lembrando, a equação da gravidade, ela é assim. A gravidade de qualquer planeta, tá? É dado por G, mzão, dividido por raio mais H ao quadrado. Então, o que tem nessa equação? G é a constante gravitacional, m é a massa do planeta. Então, se eu quero calcular a gravidade da Terra, depende da massa da Terra.
O R seria o raio, então se eu quero calcular a gravidade da Terra, depende do raio da Terra. E esse H é a altura que eu estou em relação à superfície. Então, se você estiver a nível do mar, esse H seria zero. Beleza? Então depende de todos os fatores. Por isso a letra A está falsa, né? Ele fala que não depende nem da massa e nem do raio. E depende sim. A letra B. A gravidade da Terra é exatamente 10 em todos os pontos da superfície da Terra. Falso. Okay? Não é verdadeiro isso, gente. A gravidade da Terra, a gente usa 10 porque é uma aproximação muito boa para todos os pontos. Mas a gravidade da Terra muda se você mudar a altura que você está. Então, se você estiver em Paranaguá, então a gravidade sobre você é um valor. Se você estiver aqui em Campo Largo, é outra. Porque você tem uma altura em relação ao nível do mar diferente. É pequena essa diferença? Sim, é bem pequena. Mas a letra B ali está dizendo que é exatamente 10. Não é, tá? Por isso que está errada. A letra C. Um satélite geoestacionário permanece sempre sobre o mesmo ponto da superfície da Terra. E essa é absolutamente verdadeira, né? Então, a número 3, resposta correta, letra C. Essa é a ideia de um satélite geoestacionário. Ele está estacionado em cima da Terra, né? Então, ele está sempre olhando para baixo, sempre para o mesmo ponto. Por isso que eles são tão importantes, né? Certo? A nossa antena parabólica aí aponta sempre a ele, né? Por isso que ela tem que apontar para um lugar fixo. Beleza? Lembrando também que todo satélite geoestacionário ele tem que girar em torno do Equador. Então, as nossas antenas aí, elas têm que apontar para o Equador. Como a gente está no lado sul do planeta, elas têm que apontar para o norte, né? Porque o nosso Equador aqui o Equador para a gente está para o lado norte. E a letra D, a Lua é um exemplo de um satélite geoestacionário. Bom, se isso fosse verdade, a Lua estaria sempre no mesmo lugar no céu. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A Lua ela se move durante o dia, durante a noite, né? Durante o tempo ela se move em relação à superfície da Terra. Então não é verdadeiro. A Lua não é um exemplo de um satélite geoestacionário. Letra D está errada. Fechou então? Letra C é a resposta da número 3. Vamos para o número 4 agora. Então, número 4. A força gravitacional entre dois corpos celestes depende de vários fatores. Assinale a alternativa que apresenta um fator irrelevante na definição da força gravitacional. Então vamos escrever aqui a equação da força gravitacional. A equação da força gravitacional era G, massa, outra massa, dividido pela distância ao quadrado. Então, do que depende a força gravitacional? Depende da massa do corpo 1, da massa do corpo 2, né, da massa dos dois corpos, da distância de um corpo até o outro e da constante gravitacional universal. Então, se você ver ali, a questão está pedindo para você assinalar qual grandeza é irrelevante, qual grandeza não importa. Então, letra A, distância. Distância importa? Sim. Letra B, massa do corpo 1, importa? Sim. Letra C, massa do corpo 2, importa? Sim. Letra D, constante, importa? Sim, é o Gzão. Ou seja, tudo o que a questão falou importa. Resposta correta, letra E. Todos os fatores que foram apresentados ali na letra A, B, C e D são relevantes para calcular a força gravitacional. Então, a resposta correta é a letra E. Ok, pessoal? Fechou? Então, próxima questão agora. Questão número 5. Algumas questões minhas têm só 4 letras, outras têm 5, né? Não tem muito problema, não. Bom, questão número 5. A número 5 a gente tem que fazer continha, né, gente? Então, número 5 é sobre força normal, assinale a alternativa correta. Então, eu tenho que escolher qual a alternativa correta, ou seja, todas as outras vão estar erradas. A letra A. Sobre um objeto de 2 kg, apoiado em uma superfície plana, a força normal vale 2 newtons. Então, vamos fazer um desenho aqui. Ele está numa superfície plana. Aqui está o objeto. Se ele está numa superfície plana, o peso puxa ele para baixo sempre, né? E a normal empurra para cima. Por que a normal empurra para cima? Porque a força normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus em relação à superfície. Olha, esse ângulo aqui é 90 graus. Tudo bem? Nesse caso, então, se o objeto está apoiado numa superfície plana, o peso e a normal têm que ser iguais para que ele não saia voando e para que ele não afunde para dentro da Terra. Então, nesse caso, a normal é igual ao peso. Como esse objeto tem 2 kg, se eu calcular o peso dele, ficaria assim, né? O que é o peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, o peso dele seria 2 vezes 10. O peso dele daria 20 newtons. Mas o peso é igual ao normal.
Então a normal também tem que ser 20 newtons. E a letra A está dizendo que a normal é 2 newtons. Então a letra A está errada. Ok? A letra B. Toda força normal atua para cima. Aqui a força normal atua para cima, mas em todas as vezes a normal atua para cima? Não. A normal é a reação da superfície. Então, se você tiver uma rampa inclinada assim, olha, aqui está o seu objeto apoiado numa rampa, o peso desse objeto continua sendo vertical para baixo, sempre. Mas a normal agora, ela não é vertical para baixo. A normal, ela vai empurrar para cá. Por quê? Porque a normal é a reação da superfície. Ela impede que o objeto afunde para dentro da superfície. Então, a superfície está inclinada, a normal sempre empurra para fora da superfície. Tudo bem? Então, a letra B está falsa. Toda força normal atua para cima? Não. Ela pode apontar para qualquer lado. Depende do tipo de superfície. Letra C. A força normal sempre forma 90 graus com a superfície? Sim, gente. Essa é a definição, inclusive, da palavra normal em matemática. Então, normal significa que forma 90 graus. Ok? Então, aqui, olha, com a superfície horizontal, a normal é vertical para formar 90 graus. Aqui é a mesma coisa. Continua formando 90 graus. Ok? Se eu tivesse uma parede e empurrasse um objeto para dentro da parede aqui, olha, estou empurrando ele para dentro da parede, a normal empurraria para fora, porque a normal sempre vai fazer aqui um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Fechou? Então a resposta correta dessa questão número 5 é a letra C. A força normal sempre forma 90 graus com a superfície. Vamos resolver a letra D, né, para a gente ver que está errado. A letra D fala: sobre uma caixa de 50 kg, apoiada em uma rampa de 30 graus, existe uma força normal de 500 newtons. Bom. Eita. Espirrei. Continuando aqui, gente. Sobre uma caixa de 50 kg, apoiada em uma rampa de 30 graus, existe uma força normal de 50 newtons. Em uma rampa, a normal é igual ao PY. Vocês lembram disso? Então a normal aponta para lá, e esse peso que está apontando para baixo aqui, olha, a gente divide ele em PY, que empurra para dentro, e PX, que faz o objeto escorregar. Então a normal tem que ser igual ao PY, para que esse objeto não afunde para dentro da rampa e não saia voando. Então essas duas têm que ser iguais. Para calcular o PY, a gente vai fazer P multiplicado pelo cosseno de inclinação da rampa. Lembrando que P é mg. Então, posso colocar mg cosseno de inclinação da rampa. E aqui ficaria assim, né? A questão fala que a caixa tem 50 kg, a gravidade é 10, e ela fala que a rampa tem 30 graus. Cosseno de 30 graus é 0,8. Se eu multiplicar tudo isso, vai dar 400 newtons. E a questão está dizendo que é 500, por isso que a letra D é falsa também, né? Seria 400 e pouco, né? Já que esse valor está arredondado, e não 500. Fechou então, gente? Número 5? Número 5, resposta correta, letra C. Próximo. Questão número 6. Então, questão número 6. Uma caixa de 40 kg está apoiada em uma rampa inclinada a 60 graus. Então, vamos desenhar aqui. Questão número 6. Questão número 6. Vou desenhar uma rampa inclinada a 60 graus. Então, seria assim. Ok? Aqui eu tenho o ângulo de 60 graus. E vou desenhar de vermelho aqui a minha caixa apoiada na rampa. Então, o que a gente faz numa rampa é pegar aquele peso que deveria ser vertical para baixo e dividir ele em duas componentes. O PX, que faz ele escorregar, e o PY, que empurra ele para dentro da rampa. Então lembrem que essas duas forças, na verdade, é o peso, só que eu dividi em duas parcelas para analisar. E como esse PY empurra ele para dentro da rampa, a rampa reage empurrando ele para fora com a força normal. Ok? Então, o desenho esqueminha é assim, né? A questão fala que a caixa tem 40 kg, então essa é uma informação importante, né? Vou colocar aqui do lado. A massa é 40 kg, tá? E a rampa é 60 graus.
Assinale a alternativa que indica qual a aceleração e a força normal sobre essa caixa. Pessoal, então, primeiro eu vou calcular a aceleração. Eu quero que vocês vejam o seguinte, tá? Para a gente ser esperto e aprender a resolver as coisas. Aqui na questão anterior, voltando lá, aqui na questão anterior eu mostrei como calcula a força normal. Agora na questão número 6, a questão pediu para calcular normal também, mas eu não vou calcular. Por que eu não vou calcular a força normal? Porque vejam que nas alternativas não tem nenhuma em que a aceleração é repetida. Ou seja, se eu calcular a aceleração, ela já está associada à força normal correta. Beleza? Como não tem repetidas ali, se eu calcular a aceleração, a normal já está certa. Então, a gente vai calcular a aceleração. Se a normal e o PY vão acabar cancelando, né, já que esse objeto não vai nem afundar e nem sair voando, a única força que sobra é o Px. Se é a única força que sobra, é a força resultante. E a força resultante é m vezes a. Eu vou calcular o Px aqui. Então. Px, a definição é P seno alfa. Tá? No lugar do P, eu vou colocar massa vezes gravidade. Seno alfa. Substituindo os valores, massa do objeto, 40 kg. Gravidade, 10. Seno de 60 graus. Bom, seno de 60 graus é 0,8. A própria questão fala isso, né? Então tá lá, ó, dado seno de 60 graus igual a 0,8. Multiplicando esses três valores, 40 vezes 10 é 400, 400 vezes 0,8, 320 newtons. Essa é a força que faz o objeto escorregar. Portanto, 320 é o quê? É a força resultante. Qual que é a massa? 40. Eu quero descobrir a aceleração. Então, 40 passa dividindo. E a gente conclui que a aceleração dessa caixa escorregando pela rampa, posso cortar um zero aqui, né? Seria 8. 8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, gente? Então, assinale a alternativa que indica qual a aceleração e a força normal sobre a caixa. Letra A fala que a aceleração vai ser de 8 metros por segundo ao quadrado, e deu isso, né? Nenhuma outra questão fala que a aceleração é 8. Então essa já é a resposta correta. Resposta correta, letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se eu calcular a força normal, você teria que calcular o PY. Daí, para calcular o PY, você não vai usar seno, você vai usar cosseno. Vejam que o cosseno de 60 graus é meio. Então ficaria 400 vezes meio, 200. Então o PY vai ser 200, a normal vai ser 200, exatamente como a letra A está afirmando, né? Então fechou a questão, ok? Lembre que se tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar. E se você achar que eu estou muito rápido aqui, você também pode ver depois a gravação da aula, né? Nada impede isso. Já que vocês sabem que eu vou subir isso para o YouTube daqui, a hora que eu terminar aqui, né? A hora que eu terminar a aula de vocês é do segundo ano, então... Uma e meia da tarde eu devo estar lá bonitinho. Pra vocês verem. Questão número 7. A questão número 7 fala assim. Vamos lá, vamos ler a questão número 7. Pedrinho utiliza uma balança graduada em newtons e descobre que seu peso é de 400 newtons. Então a gente sabe que o peso dele é de 400 newtons. Caso Pedrinho meça seu peso dentro de um elevador que sobe acelerando a 3 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração do elevador, como ele está subindo acelerando, é mais 3 metros por segundo ao quadrado. Ele obterá qual o resultado? Pessoal, então aqui, antes de tudo eu tenho que fazer uma continha aqui, porque eu tenho o peso dele. Eu sei que peso é massa vezes gravidade. Se o peso é 400, massa eu não sei e a gravidade é 10. Se passar dividindo, 400 dividido por 10 é igual a m. E aqui a gente descobre que a massa do Pedrinho é 40 kg. Tudo bem? Fiz essa continha para descobrir a massa dele, já que vai ser necessário. Então o que eu vou fazer agora? Ele está num elevador. Então, tá aqui, esse é o Pedrinho. O peso dele puxa ele para baixo, a normal empurra ele para cima. Beleza? Nesse caso, peso e normal não são iguais, porque ele está acelerando para cima. Se ele está acelerando para cima, quer dizer que a normal para cima menos o peso para baixo. Por que a normal é mais e o peso é menos? Porque a normal aponta para cima e o peso aponta para baixo.
Ops, esqueci de escrever. Escrevi a segunda lei aqui. Força resultante é massa vezes aceleração. Lembrando que a força resultante é a combinação das forças. Então, qual é a combinação das forças? Normal para cima, peso para baixo, tá? Por isso que ficou normal menos peso. Igual a M vezes A. O que a gente tem agora é que a leitura da balança, lembra, eu já falei isso várias vezes com vocês, balança não mede peso, balança mede normal. Então, quando a questão pergunta qual vai ser a leitura que a balança vai fazer? Vai ser a própria normal. É isso que eu tenho que descobrir. Menos. Qual que é o peso do Pedrinho? 400. Massa, 40. Por isso que eu precisei calcular a massa aqui do lado, né? E a aceleração do elevador, 3. Como o elevador está acelerando para cima, é mais. Veja que a normal também está apontando para cima, mais. Peso aponta para baixo, menos. E aqui ficaria assim, né? Normal é igual. 40 vezes 3, 120. E o menos 400 passa mais 400. Portanto, a força normal que atua sobre o Pedrinho é 520 newtons. O peso vale 400 para baixo, a normal vale 520 para cima. Como a normal é maior, ele vai subir acelerando. E a questão falou que ele sobe acelerando. A gente olha lá nas alternativas, né? Qual alternativa fala que a normal vai ser 520 newtons? Letra B. Então tá aí. Ok, pessoal? De boinhas? Bom, continuando aí. Questão número 8. Ih, acabou. Questão número 8. Vou tentar fazer a 8 e a 9 aqui mesmo. Então a 8 é bem tranquilinha, tá? A 8 fala assim. Leia o texto abaixo. Ele fala, então vou ler o texto com vocês. Quando uma moto passa no ponto mais alto de um globo da morte, ela deve possuir uma velocidade mínima para que se mantenha em contato com essa superfície. Essa velocidade não depende da massa da moto, depende somente do raio do globo da morte e da gravidade atuante sobre ela. Se formos relacionar através de uma equação, podemos dizer que a velocidade mínima no ponto mais alto é, então, a velocidade mínima ao quadrado é dada por essa equação, R vezes G. É isso. Então, uma pergunta. Qual deve ser a velocidade mínima no ponto mais alto para que uma moto complete um globo da morte de raio 10 metros sem cair? Bom, é só aplicar na equação, né, gente? Fazer assim, então, velocidade mínima ao quadrado é igual ao raio, que a questão falou que é 10. Gravidade é 10. Então, ficaria velocidade mínima é igual 10 vezes 10 é 100. Só que esse quadrado aqui, ele tem que passar como raiz quadrada. Isso quer dizer que a velocidade mínima para que essa moto complete o globo da morte tem que ser raiz de 100. Raiz de 100 é 10. E velocidade a gente mede em metro por segundo. Então tá aí. Essa é a resposta final. A velocidade tem que ser 10 metros por segundo, que é a letra A. Fechou? Bem facinho, né? E para a gente encerrar a questão ali, encerrar a prova, né? Questão número 9. Então, a questão número 9 fala assim. A partir do desenho abaixo, qual será a aceleração do conjunto e qual será Você tá mutado, professor. Travou. Você sabe que o professor caiu? Você tá mutado. Ah, o celular do professor ali morreu que tava gravando. Para até ele gravar o vídeo. Prof, você tá mutado. Ele sabe.
Gente, vocês estão me ouvindo agora? Sim, professor. Aham. Meu celular reiniciou, eu tinha visto. Tá, beleza. Voltou então minha câmera agora? Que droga. Eu tava começando o número 9, a hora que parou? Não Aham. tinha começado ainda. Não tinha? Então, eu vou repetir aqui, tá? Então, número 9, eu tenho esse sisteminha aqui. A gente só tem 3 minutos antes de cair, né? Então, vamos terminar aqui. Não é difícil essa. Eu tinha esse sisteminha e eu vou escrever a segunda lei de Newton para ele. Então, a força resultante é só o F. É a única força que atua. Por isso eu já coloquei aqui 150, que é o que a questão fala lá nos dados. Eu coloquei M maiúsculo porque essa força vai mover os dois juntos. Então, o M maiúsculo vai ser a soma das duas massas. Como a questão fala que um tinha 10 kg e o outro tinha 15, a massa total é 25. E a aceleração é o que eu quero descobrir. Então, se o 25 passar dividindo, a gente tem que a aceleração do sistema inteiro é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, vejam que a única letra que fala que a aceleração é 6, é isso, né? Só tem uma letra que fala que a aceleração é 6. Só. É a letra C. Então a resposta já é a letra C, né? Não tem escolha. Mas e se você quiser calcular a força normal entre os dois objetos, né? A questão fala. Força normal entre o objeto A e o objeto B. Você faz o seguinte, se você considerar só o objeto B, aqui é só o objeto B. Quem que empurra ele para frente? Quem empurra ele para frente é o objeto A. Então, o objeto B vai para frente porque o A empurra ele. Se eu escrever a segunda lei só para ele, só para o objeto B, ficaria assim. Qual a força resultante sobre ele? É a força que o objeto A aplica. Qual que é a massa dele? 15. Qual a aceleração? 6, porque é igual para todo mundo. Portanto, a força que o objeto A faz empurrando o B é 90 newtons. Tá certo também, né? Belezinha? Pessoal, então, bom, de qualquer forma a gente resolveu todas. Falta 1 minuto aqui para cair, então eu vou dar um último recado para vocês. No Positivo On, eu abri uma atividade. Então, se vocês forem lá na opção de provas, no mesmo lugar que vocês fazem a prova, eu abri uma atividade. Ela vai ficar aberta até semana que vem. Então, ela vale uma notinha, como se fosse uma trilha, tá? E vocês têm 1,5 semanas para fazer, porque vai ficar aberta até quarta-feira que vem. Entendido? Alguém tem alguma dúvida? Sobre o assunto que a gente está acabando agora, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essa atividade? Deu para entender a ideia? Beleza, então. Pessoal, então é como se fosse uma trilha, tá? Ela vai valer 1 pontinho para somar, né? Certo? Então não deixem de fazer. Você tem 1 semana e 2 dias para fazer. Eu acho que a gente ainda vai ter mais 2 trilhas para fazer também, valendo mais 1 pontinho cada um. Fechou? Então falta menos de 1 minuto aqui. Eu vou dar tchau para vocês e vou parar essa gravação agora.